Olá, meu povo, olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, povo do Evangelho Eterno. Uma boa segunda-feira para nós, uma boa noite de segunda-feira para todos aqueles que estão aí na insistência ou insistindo, não é? Estudando a palavra o quanto mais puder para que possa entender a palavra. Lembre-se de uma coisa, meu querido. Jesus, ele disse assim: vós, porém, não queiram ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Salvador, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis guias, pastores, não é? Porque um só é o vosso guia, o vosso pastor, o nosso Salvador. É uma palavra de reflexão para você que ainda fica chamando pastores, fica chamando de seus guias, fica chamando muitos homens de mestres. Se você realmente entender a palavra de Deus e se você realmente for um obediente à palavra, você nunca vai chamar ninguém aqui na terra de pastor, meu mestre, meu guia, porque isso foi uma ordem de Jesus. Foi Jesus que disse isso. Então, sabe o que acontece? Quando você descobre essas coisas e obedece à palavra de Deus, você fica sabendo então que, segundo a Bíblia, não é? Nós não deveríamos chamar ninguém desse tipo de nome. Vou aqui mostrar uma coisa interessante para você. Eu vou ler aqui uma matéria e fala assim, ó, diácono, conforme o Novo Testamento, segundo os religiosos, diácono é o primeiro degrau, né? Que você tem que alcançar para ir subindo os degraus. Mentira, isso é história, não existe isso na Bíblia. Vamos ver como que era o diácono no Novo Testamento, em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Diácono, caridade. Diácono, distribuição de alimentos. Diácono, ação social. Diácono, atender os necessitados em suas necessidades. Diácono, promover igualdade social e unidade. E os diáconos, segundo a Bíblia, tinham que ter caráter, saber tudo sobre Jesus Cristo e também era necessário que eles fossem sábios. Diácono não era servir uma santa ceia que não mata a fome de ninguém. Diácono não era ficar como porteiro de templo. Diácono não era subir degrau em títulos hierárquicos. Diácono não era uma escadinha para os títulos hierárquicos. Diácono não era aspirantes aos títulos hierárquicos. Diácono não era o início para uma carreira ministerial hierárquica. Então, diácono não era o que você ouve hoje e que eles te ensinam hoje. A verdade de Jesus Cristo precisa voltar, querido. Você precisa voltar a estudar a Bíblia com responsabilidade e a entender a palavra no que diz respeito aos títulos ou os dons. Na Bíblia não tem título de ninguém como obreiro. Na Bíblia tinha dons. Então, é preciso restaurar isso. É preciso restaurar as coisas originais como eram. O modelo religioso de hoje, para diácono, não tem nada a ver com o nosso Salvador e seus apóstolos. É só você comparar aquilo que eu estou falando com aquilo que está escrito na Bíblia. Vamos ver aqui que existem muitas coisas que o sistema ensina e nós vemos que é mentira. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei era a maldição. E se você segue algum preceito da lei, você não está sob bênção, você está sob maldição. É a Bíblia que diz ou é eu que estou falando? Ou eu estou repetindo o que está escrito na Bíblia? Eu estou repetindo o que está escrito na Bíblia. Versículo 9 do capítulo 4 de Mateus, Jesus veio para dar vida boa ou boa vida. E diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Quem disse isso? Jesus ou os algozes dele, com o nome de diabo? Tinha um principal ali, um algoz principal, que recebeu o nome de diabo, opositor. Mas não era um ser físico, maligno. Não. Disse assim: tudo isso te darei se alguém mostrou os reinos daquele tempo ali. Então, era alguém que presidia alguma coisa. Quem sabe o presidente do Sinédrio, quem sabe o presidente ali religioso, quem sabe o imperador, quem sabe ali que era um rei, mas ofereceu: se prostrado me adorares, disse Jesus, né? Jesus disse, o que Jesus disse? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Se Jesus disse ao Senhor teu Deus, Deus nesse caso era o Deus de um ser maligno, do diabo, então era Deus como criador sobre todas as coisas. Então você vê que não era um diabo físico, como existe hoje aquele ser vermelho, de chifre, tridente, de lança. Outra coisa, não ajunteis, Mateus 6,19, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 10 de João. Não julgueis, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as diante de todos. Isso ali em Efésios 5:11. Então, queridos, uma coisa você tem que ter certeza: existe muitas coisas no sistema religioso hoje que são ensinadas, mas que não está escrito na Bíblia. Mas por que eles fazem isso? Porque a Bíblia é um livro que os religiosos pegam e faz a sua própria interpretação. Eles fazem a sua própria interpretação para enganar você. Quando você vê o título de um diácono hoje na igreja, que eles chamam de igreja, eles falam que o diácono é porteiro, o diácono está ali para servir aos pastores, e o diácono está ali para celebrar, para entregar a Santa Ceia, não é? Mas diácono não era isso. Se você olhar na Bíblia direitinho o que era um diácono, você vai ver que está tudo errado. Mas por que muita gente não se preocupa com o que o pastor fala, se está certo ou está errado? Porque infelizmente muita gente hoje nem está aí. Mas que Deus te abençoe e você continue estudando para que você possa entender a palavra, tá bom? Deus abençoe. Tchau.